Bom dia a todos que ouvem essa mensagem, bom dia a todos que de alguma forma seguem o nosso trabalho. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma visão e uma compreensão que eu tive numa meditação que eu acabei de fazer. Primeiro eu desci, é como se eu tivesse descido para um lugar que estava tudo escuro. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu vi como se eu tivesse, na verdade, meio abaixado. E tinha como se fosse meio que uma parede. E a sensação que é quase como se fosse tipo uma trincheira de guerra, alguma coisa assim. E eu fiquei tentando entender por que eu tava naquele lugar, naquela situação. Aí quando eu levantei, que eu comecei a observar, eu não consegui ver muita coisa, mas eu vi cores, eu vi várias cores em cima. Um lugar que eu consegui observar, aquele lugar que eu tava meio que, digamos, me escondendo. E aí eu comecei a subir, e de repente quando eu comecei a subir, eu comecei a subir mesmo, assim, quase como se tivesse começado a voar. E é como se de repente tivesse saído daquele lugar e aquilo virou como se fosse uma sacola que fechou. Uma sacola, uma bolsa que tinha um zíper e fechou. E eu me vi tipo carregando aquela sacola, aquela bolsa. E eu comecei a tentar refletir o que isso queria dizer pra mim. Aí eu subi, como se eu fosse subir para um lugar onde eu me conecto com o meu eu superior. E eu pedi para ele me mostrar o que eu precisava saber disso. E o que eu captei, o que eu entendi foi o seguinte: que geralmente na nossa vida, na minha vida, a gente interpreta tudo como se fosse sucesso ou fracasso, que a gente precisa estar sendo bem sucedido, que se a gente não for bem sucedido a gente vai estar no caminho de fracasso. E a gente carrega essa bagagem, e essa bagagem está sendo carregada, onde a gente tem essa visão de ter sucesso ou estar fracassando. E eu tive a visão de que a gente poderia ter como se fosse um caminho iluminado no meio disso, e pudesse estar só caminhando e vivendo cada experiência como se fosse uma experiência. E aí eu tive a lembrança de um anime que a gente assistiu ontem, que falava sobre a armadura de um cavaleiro, e naquele desenho era importante que o cavaleiro tivesse conectado com o seu cosmo, que a armadura somente ajudaria ele, somente seria uma ferramenta útil para ele se ele tivesse conectado com o seu cosmo, e que se ele não tivesse conectado, a armadura seria somente algo pesado, uma ferramenta pesada que ele estaria carregando. E eu tive um insight a partir disso, que todas as ferramentas que a gente tem, sejam elas físicas, 3D ou espirituais, ferramentas de meditação, conexão, que quando a gente está conectado com o universo, com o todo, com a fonte, seja lá o nome que a gente for estar dando, mas a gente está conectado, as nossas ferramentas, elas nos ajudam a passar por tudo de forma suave, de forma leve, e ajuda a gente a atingir os objetivos que a gente quer atingir. Mas que ao mesmo tempo, se a gente não está conectado, essas ferramentas podem ser só mais uma tralha que a gente está carregando, algo que muitas vezes torna a nossa caminhada um pouco mais difícil. E era isso, queria compartilhar essa meditação, esses insights que eu tive. Espero que isso possa estar ajudando alguém de alguma forma. Um grande abraço.